Queridos amigos e amigas, rezando com a Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 11 de março. 11 de março, quinta-feira. E nós começamos nessa jornada com a Palavra de Deus. Queremos tanto entender o que Jesus tem a nos dizer. Afinal, nós queremos segui-lo e nós queremos ser coerentes com a nossa fé. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos mostre por onde devemos andar. Então, com alegria, com fé, com esperança, neste momento de oração, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Todos nós estamos unidos em oração porque a gente quer o fim da pandemia. Nós queremos que todos estejam bem, que não seja arriscado viver, sair de casa. Nós precisamos voltar à normalidade. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto a gente aguarda pela vacina, vamos também pedir ao Senhor que nos dê a paciência e nos dê a força de cada dia, de cada momento. Que o Senhor nos ajude sempre, sempre, sempre. Vamos acolher o Evangelho de hoje? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste dia 11 de março é de Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus realiza alguns sinais, alguns milagres, cura doentes, expulsa demônios, para que aqueles corações duros que estavam aí cercando Jesus, cuidando Jesus, querendo condenar Jesus, querendo derrubá-lo de uma alta montanha, vejam todas essas ameaças, queriam prendê-lo, queriam prender Jesus, Então, Jesus enfrenta essas dificuldades todas, enfrenta com que jeito, de que modo? Com a serenidade de quem sabia que Deus estava com ele. Quando chega uma dificuldade na nossa vida, nós não podemos nos sentir sozinhos. Deus é conosco. Deus é conosco. E por isso que a gente mantém a serenidade. Por quê? Porque Ele não nos deixa sozinhos. E qual a acusação que no Evangelho de hoje
os doutores da lei e os fariseus fazem a Jesus, dizendo que, ok, ele expulsa demônios, tal, mas sabe que em nome de quem que ele está expulsando? Em nome de Beelzebul. Quem era Beelzebul? O demônio maior, o chefe, o príncipe dos demônios, diz o Evangelho. E Jesus diz, tá, eu estou com o demônio, como é que eu expulso um demônio, tendo o demônio? Vamos pegar uma lei muito prática, né, do comum. Para expulsar uma força negativa, tu tem que usar também o negativo ou tu tem que usar o positivo? Então eles mesmos se entregavam, porque eles não tinham argumentos. Jesus diz, então, se é pelo demônio, imagina, e aí ele diz, agora se é pelo dedo de Deus, então vocês têm que admitir que eu estou expulsando os demônios com a força de Deus. E aí que ele diz, olha, quem não é ao meu favor é contra. Jesus não está preocupado com aqueles que são contra, mas ele também não deixa passar. Vejam, os atritos surgem porque ele coloca o dedo na consciência daqueles que defendiam a lei a partir da cosmovisão que eles tinham. E Jesus diz, olha, se um demônio expulsa o outro, o reino está dividido. E Jesus é reconhecido por quem? Pelos simples, pelos humildes, por aqueles que não vivem o legalismo. Como é difícil conviver quando a pessoa só segue a lei. Isto é, quando a pessoa só tem cérebro e não tem coração. Quando a pessoa não tem ternura. Quem é legalista, quem vive só a partir da lei, está sempre armado e acaba fazendo confusão onde está. Onde está. Então, vamos lembrar, todos nós recebemos a oportunidade no nosso batismo de carregarmos conosco a força maior que existe, que é a força da fé. Muitos de nós têm medo do mal. No lugar do medo do mal, vamos cambiar, vamos fazer uma troca. Vamos colocar a força do bem. Porque para expulsar o mal, nós temos que ser portadores do bem. E quem é o nosso bem? É Deus. Mas como é que a gente chegou nesse Deus? Um dia Ele mandou seu Filho ao mundo. Quem? Jesus Cristo. E quem segue Jesus Cristo recebe até um nome, uma denominação. Cristão. Sejamos agradecidos. Agradecidos pela força do bem. Por termos Jesus como caminho, verdade e vida. Agradecidos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado. Nós temos a mesma fé e nós estamos crescendo na fé. Não porque o Frei explica o Evangelho, mas porque nós estamos deixando o Espírito Santo agir. E esses minutos que a gente fica junto, nós abrimos a nossa... deixamos de lado, abrimos uma outra janela e permitimos que a graça de Deus chegue até nós, atue em nós e nos transforme. Nos transforme. Vamos pedir a bênção de Deus para esta quinta-feira, 11 de março. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, desça a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém, amém. Obrigado pela companhia. Sejamos pessoas do bem, sempre, mesmo onde a gente é rejeitado. Vamos em frente. Não somos mais do que ninguém, mas carregamos conosco aquele que está acima de tudo, Deus Pai. Obrigado, paz e bem, santa alegria.